bem-vindos a mais um episódio do Saia da Caixa Podcast. E hoje, como sempre, nós trazemos especialistas e pessoas com histórias reais para a gente abordar aqui no Saia da Caixa e mostrar como você pode viver todo o seu potencial. Hoje nós trouxemos uma pessoa aqui que pode te ajudar a falar melhor, a se comunicar melhor e tirar o máximo proveito da sua comunicação. Por quê? Comunicação não é só a sua habilidade em oratória, em falar bem, mas principalmente a forma que você utiliza a sua fala. Doutora Cláudia, seja bem-vinda ao podcast Saia da Caixa. Leandro, obrigada. É um prazer estar aqui com você, dando um pouco da minha contribuição. É isso aí. A doutora Cláudia, eu já conheço ela aqui já faz alguns meses, né, doutora? A gente já participou de um outro podcast, eu tive a oportunidade de ouvir a doutora Cláudia aqui no BH Podcast e agora ela aceitou esse convite para compartilhar muito do conhecimento dela, né? Apesar que 40 minutos não vai ser suficiente para a gente abordar tudo, mas eu acredito que tem muito para compartilhar, não tem, doutora? Para quem produz conteúdo? Com certeza, tem muita coisa que a gente pode dar uma contribuição, né, nesse sentido. É isso aí. E olha só, eu comecei esse episódio falando que a habilidade de comunicação não é somente ali na oratória, em você falar bem, ter a habilidade de estender um assunto, mas principalmente de como você utiliza a sua fala e a sua voz. Por isso que eu já fiz um alongamento facial, eu já peguei as técnicas aqui que a doutora Cláudia já compartilhou comigo e já coloquei em prática, mas nesse episódio a gente vai abordar então principalmente esse assunto. Performance da voz e da fala. Sim. E doutora, por que as pessoas utilizam ou se preocupam tanto com a imagem estética, né, com o corpo, mas às vezes deixam de lado essa ferramenta tão importante na comunicação que é a fala? A primeira coisa é o que a gente está vendo, a primeira coisa é a imagem. Agora, você falar, você estar ali na frente das câmeras, sem articular de uma forma adequada também, você também não passa o conteúdo que você precisa. Então, é muito importante a gente dar essa importância, né? Às vezes a pessoa ou fala mais travado, ou articula pouco, ou então fala muito rápido. Essa é uma coisa que vem acontecendo muito das pessoas na frente das câmeras falarem muito rápido. E às vezes a pessoa que está ouvindo, às vezes não entende o que a pessoa está falando. Então a gente tem que lembrar que tem um outro que vai escutar você, né? E aí a gente tem que ter essa preocupação, porque às vezes se você fala muito rápido, você não vai conseguir passar o conteúdo. Exatamente, ou passa de uma forma que a linguagem corporal também não comunica aquilo que a pessoa quer comunicar. Exatamente. Porque se ela falar muito rápido, pode passar uma mensagem de insegurança, às vezes, ou de ansiedade, isso. ou de descuido, às vezes, com a mensagem também, né? De falar muito rápido, não valorizar aquele assunto. E quais são os 3 pontos, então, que você levantou? Falar muito rápido é um problema. O aumento da velocidade de fala, a articulação, né? Articulação. E a projeção vocal aqui, né? Porque eu tenho que estar atenta, porque às vezes, assim, as pessoas não dão tanta importância, né, nessa questão da fala, da voz. E assim, uma das coisas importantes é você articular, e para articular você tem que ter condições para articular. Então você tem que estar com uma língua adequada, uma mobilidade de lábio, movimentar a boca, né? Articulando. Porque, assim, quando as pessoas acham que tudo é problema de voz, e na verdade a coisa não é assim, né? Porque a voz, ela está ligada a essa articulação. Se você não articula direito, você vai sobrecarregar o aparelho fonador. Então, porque na verdade eu falo que voz é o seguinte, tá tudo ligado. Então, a fala e voz tá tudo associado, porque a gente fala, começa na cabeça e termina aqui no diafragma. Por quê? Porque para você falar, você tem que respirar. Se você não tem ar adequado, como é que você vai articular e vai respirar? Imagina eu aqui, se eu estivesse falando toda hora de uma forma que toda hora eu tenho que buscar o ar. Como se fosse ofegante, né? Uma forma ofegante. Fica muito ruim para quem está te ouvindo. Sim, e doutora, isso é até um ponto interessante, porque a pessoa que não consegue controlar essa parte de respiração, ela se sente não confiante o suficiente, às vezes, para compartilhar a mensagem dela. Exatamente. Ela acha que não fala bem. E aí entra naquela questão,
o meu emocional está me afetando. Então, se eu estou ansiosa, eu vou ficar fazendo assim. Por quê? Porque eu não estou usando o diafragma de uma forma adequada. Minha capacidade respiratória não está adequada. Por isso que eu falo que isso é uma coisa importantíssima. A gente tem que ter noção, né, trabalhar esse ar de forma que eu inflo os meus pulmões. Imagina um balão, eu vou inflar e vou soltar o ar. E então, assim, numa fala, eu tô falando aqui, eu tô respirando pela boca. Então, eu tô buscando o ar aqui de uma forma bem suave. Mas aqui, por exemplo, se eu estou falando, eu não vou parar para falar assim, Leandro, só um minutinho. Não dá pra gente fazer isso, né? Então, eu tô A menos quando a falando. pessoa faz aquela respirada de paciência, tô brincando. Mas é verdade, a pessoa não fica parando para respirar com o Não, a nariz. gente não para. Por exemplo, uma outra coisa que a gente não para é quando a gente está correndo. Então, se você está fazendo uma atividade física, aeróbica, você não para, você vai respirar pela boca. O certo é você respirar pelo nariz e falar pela boca. Muito Mas bom. numa fala constante, você busca esse ar, só que eu não vou ficar fazendo assim, não vou fazer essa buscada de ar, vamos dizer assim, dessa forma. Então, assim, eu vou respirar vou respirar pela boca, mas eu vou falar de uma forma pausada e tranquila. Sim. Isso é super importante porque a pessoa que está te escutando, ela vai perceber que você está tendo tranquilidade para falar e você tem esse domínio, porque chega uma hora que se a pessoa vai gastando ar, ela entra numa coisa que chama ar de reserva. Então, a gente tem que ter essa capacidade respiratória para poder falar de uma forma pausada. Muito bom. E assim, Né? fora esse lado de melhorar a fala, existe o lado também da pessoa que vê o seu vídeo e sente uma confiança maior, né, naquela pessoa que se comunica bem, que tem um equilíbrio de respiração e de fala, Exato. porque é uma consequência da confiança que passa no vídeo. Isso. Então, por exemplo, se eu tenho um diafragma aqui, que é um músculo que fica aqui abaixo dos pulmões. Então, se eu inspiro, esse diafragma vai fazer isso aqui. Então a pessoa pode fazer o exercício em casa, né? Quem tiver em casa aí já pode fazer esse movimento. Como é que é? Não. É o seguinte, coloca as duas mãos aqui, né? Ao lado nos pulmões aqui. Bem abaixo da caixa costela torácica. Isso, na caixa torácica. Então tem as costelas e dentro das costelas tem os pulmões, certo? Então eu tô aqui, ó. É importante lembrar de relaxar os ombros. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Não é isso aqui, ó. As pessoas confundem isso. Parece que dessa segunda forma que você falou Porque existem os tipos quase... respiratórios. Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui respiração superior e costo-diafragmática. As costelas vão abrir de uma forma tridimensional, fazendo esse movimento aqui. Então, olha bem. Tá? E não é isso aqui, ó. Quando a pessoa fala assim, inspira. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não aquela inspiração e respiração na hora que o médico vai acompanhar. Não lá. é isso. Não é isso. Então, assim, existe até uma técnica de respiração para você soltar essa musculatura. Aproveitando aqui o gancho, que é você sentar na beirada da cadeira, colocar os braços ao longo do corpo. Só ajustar aqui um pouquinho. Aí. Desculpa. E você colocar os braços ao longo do corpo, aqui um pouquinho na beiradinha. Então, essa é uma forma da gente distensionar essa região aqui. Então, por exemplo, inspirei. Isso é bom. Tá? Esse exercício é muito legal. Ele vai colaborar para essa parte. Para relaxar a tensão. Então, quando você vai gravar, muitas vezes você está tenso. Então, uma das formas é distensionar. Às vezes a pessoa está aqui, ó, nesse padrão. Isso aqui já tensiona o aparelho fonador. Já tensiona essa região, né? Então a gente tem que soltar esses ombros. Eu estou observando porque eu falo muito sobre isso, né? A mensagem que a gente passa no vídeo e vários pontos que você falou da voz, da fala, na verdade,
tem a ver com a confiança, com a imagem que a pessoa passa. Se a Isso. pessoa tem essa Se linguagem eu tô aqui, corporal, ó, ela demonstra tensão no vídeo, exatamente. insegurança, Exato. né? Se a pessoa também fala muito rápido, tudo muito É. agitado, ela vai passar o quê? Uma insegurança também para quem ouve. Então, a fala tem um impacto direto na mensagem que a pessoa tá... Com Não somente na certeza. mensagem oral, mas na mensagem corporal. Uhum, exatamente. Então, doutora, você comentou sobre essa forma de relaxamento que a pessoa pode melhorar aqui, mas também do diafragma. Isso tem a ver diretamente com aquele primeiro ponto da projeção da voz? Tem, claro que Que tem. são a projeção, a mobilidade, que é a segunda. Mobilidade não, qual que é o nome? Articulação. Vamos falar um pouquinho da projeção. Como que a pessoa melhora a projeção da voz? Ok, essa que é a capacidade respiratória. Ela tem que melhorar essa capacidade respiratória. Às vezes, isso aqui está duro. Você pega num paciente, encosta aqui no diafragma, você não consegue nem movimentar as costelas. Então, você não consegue ter essa mobilidade. E você percebe que aqui está rígido. Às vezes, o diafragma, né? O diafragma, ele fala muito da questão da ansiedade, do medo. Então, você ficou com aquela cara de Pato Donald. E aí a pessoa fica aqui, ó, fica o diafragma, ele fica desse jeito, ele não faz esse movimento adequado. A pessoa faz uma respiração incompleta. Ela não, hoje a gente no dia a dia, na correria, né, a gente não presta atenção nessa capacidade respiratória, porque a gente fica com uma respiração muito superior. Só respira aqui em cima, não faz aquela respiração lenta e profunda. E uma vez que você não faz essa respiração lenta e profunda, sua troca gasosa também não acontece de uma forma adequada, sua oxigenação, né, que de alguma forma também vai interferir na sua oxigenação cerebral. Totalmente. Né? Então, assim, isso também interfere no cognitivo. Então, tá tudo ligado, né? Tá tudo junto e misturado, como se diz. Exatamente. Porque, então, assim, a gente não pode esquecer, uma coisa tem a ver com a outra. E quando eu falo que a voz, ela começa aqui e termina aqui, porque nós temos caixas de ressonância. Então, quando você, por exemplo, está gripado, e se você fica com a voz mais tapada, você vai dar uma hipernasalidade. E aí você fica com aquela voz fanhosa. Então, a pessoa que tem uma hipernasalidade, ela não está aproveitando toda aquela capacidade que ela poderia dar. Eu gosto de fazer uma comparação, por exemplo, quando a gente faz isso aqui, olha como é que eu vou amplificar minha voz. Se eu falo desse jeito, eu amplifico muito a minha fala, a minha projeção vocal, né? Então, claro que eu não vou ficar falando com a mão aqui, mas é só para vocês entenderem que aqui dentro, na região paranasal e frontal, nós temos cavidades ocas aqui na parte óssea aqui na frente e nas laterais. Isso gera exatamente essa sensação, esse oco. Esse oco aqui que faz essa cavidade, isso aqui, ó, isso aqui gera essa amplificação. Então, se eu se eu estou obstruída, se eu tenho um quadro de sinusite, se eu tenho alguma obstrução nasal por uma questão mecânica mesmo, estrutural, um desvio de septo, hipertrofia de corneto na parte interna do nariz, são coisas que vão contribuir para a minha hipernasalidade. E aí a fala, ou ela fica mais hipernasal ou hiponasal. Né? O hiponasal seria essa porque pega muito aqui, fica mais gutural, fica baixa, com a laringe baixa. Então a gente tem que ver se essa laringe está alta ou está baixa. Tá? Então, assim, então tem umas manobras que a gente faz, né, de elevação de laringe, ou também de vibração de lábio, de língua e de lábio, são exercícios até para o aquecimento vocal, que vão melhorar essa qualidade vocal. Muito bom. E para fazer esses exercícios de vibração, a gente tem que ter ar. Com certeza. E no final desse episódio, a gente vai fazer um exercício vocal aqui, o alongamento dos músculos da face. Então, não perde aqui o finalzinho desse episódio que você vai acompanhar o que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua fala. Doutora, você comentou sobre essas caixas de ressonância. Isso. Tá correto? Certíssimo. A forma que eu falei que são muitos termos técnicos, né? Quando a gente conversa. Tá aprendendo, né? É isso aí. E muitas pessoas comentam comigo, até nos vídeos, sobre a dificuldade de ouvir a própria voz.
Essas caixas de ressonância impactam na forma que a pessoa ouve dentro, né, do crânio e a forma que a pessoa ouve, às vezes, por fora, em um vídeo na internet, no celular. Não é diferente, é É diferente. diferente disso? Por que É. que a pessoa sente Que a essa voz fica diferença da ruim. voz, né? Tipo, não gosto de ouvir a minha voz. Tem pessoas que, principalmente quando escuta depois da gravação, né? Sim, É isso, a gente tem que estar atento a essas características. Se ouvir e ver o que está difícil. Às vezes, o que está incomodando? Né? É uma voz mais aguda? É uma voz mais grave? Né? É uma articulação ruim? O que está incomodando para essa pessoa que está escutando a própria voz, para ela ter para ela começar a pensar no que ela poderia melhorar. Às vezes essa hipernasalidade poderia ser uma coisa a ser trabalhada. Então a gente tem que ver o que pode ser trabalhado, né? entendi. Então, assim, ao fazer algum exercício de ressonância ou de vibração para ficar mais limpa essa voz, né? Tá com uma voz com algum pigarro que está impedindo, a pessoa tem que ficar toda hora fazendo isso, né? Sim. Isso aí é ruim para a hora que a pessoa vai falar Isso é também. muito comum, né? Para muitas pessoas que começam a falar, a pessoa que não tem Sim. a prática, a habilidade, elas começam a utilizar muito a voz. E aí começa sempre a fazer isso, essa sensação de pegar. E é até prejudicial, né? Eu já ouvi falar que é um pouco prejudicial. O pigarro, ele é como se fosse um ataque vocal. A prega vocal, prega vocal, ela fica assim, ó. Vocês imaginam a prega vocal aqui, certo? Então, a prega vocal, ela vai vibrar. No que eu estou falando, ela está vibrando. Se eu estou respirando, ela parou. Então, o que acontece? Se eu tenho pigarro, eu faço um ataque vocal, porque a prega vocal ela não é fininha assim, não. Ela faz esse movimento, quando a gente vê numa fibronaso laringoestroboscopia, a gente vê esse movimento fazendo isso aqui com a prega vocal. Conforme a gente fala, ela faz esse Ela faz movimento, esse então. movimento Ou seja, mucoondulatório, ela tem um movimento mucoondulatório. Se eu falo assim, faço um ataque, se eu faço um pigarro, faço isso eu posso ir lesando. Imagina que vai dar um calo. Imagina o calo do sapato, quando você fica lá incomodando, pode ter alterações na prega vocal. Então, a gente tem que olhar, primeira coisa é fazer um exame médico, um exame com otorrino, né? Para ver como que está a prega vocal, tá, gente? Porque isso é fundamental para poder saber como que ajuda o paciente nesse processo. Agora, voltando à questão do pigarro, o que a gente pode fazer? Então, o pigarro ele pode ter várias situações. Esse pigarro ele pode vir através de uma sinusite que a pessoa tem. Então, a gente tem que saber se esse pigarro ele vem de parte alta ou de parte baixa. Então, se ele vem de parte alta, a pessoa pode ter uma sinusite que gera essa secreção e a secreção fica parada e a pessoa faz esse tipo de coisa, faz o pigarro. Outra coisa é refluxo. O refluxo dá essa sensação de pigarro. Então, a gente tem que ter uma consulta médica, e claro que baseado nos sintomas, né? Pessoas que fazem uso de café constante, o café aumenta a secreção. Então, leite aumenta a secreção. eu já ia perguntar isso, se a alimentação ela pode influenciar, por exemplo, o Claro. chocolate. A pessoa, se ela consumir muito chocolate e tiver que falar em uma palestra, por exemplo. Tem que evitar. Não quer dizer que vai deixar de comer chocolate, não. Mas evitar principalmente antes de dar a aula. Por quê? Porque o chocolate ele gruda na parede. E acaba que, ainda mais assim, ele mais espesso, então você pode até comer, mas você vai ter que tomar muita água para limpar. Todo produto à base de leite, o leite aumenta a secreção. Então, a gente evitar tomar leite antes de de dar alguma aula. Tomar sempre água, gente. Água é o melhor alimento nessas horas para quem vai dar uma aula, para quem vai dar uma palestra, porque ele nos faz sempre uma limpeza. Agora, um outro alimento muito bacana é a maçã. A maçã, ela tem duas funções. Ela tem uma função que é uma função adstringente. Então, ele tem uma função, por quê? Que você vai usar e estimular a musculatura da face. Então,
muitas pessoas não comem frutas, né? E Sim. quando come sem a casca. Então, assim, a casca da maçã, juntamente com essa mastigação, a vantagem da maçã é que ela não dissolve. Ela não é um biscoito que vai dissolver na boca. Então, é interessante você morder a maçã com casca e mastigar. E aí, quando você mastiga, você promove, você também está trabalhando essa musculatura, tanto mastigação quanto movimentação da língua, porque é um exercício, é um né? Porque ela exercício, vai porque eu movimentar. trabalho a mastigação. Sim. As pessoas têm mastigado pouco. O alimento hoje ele vem muito, devido à pressa, as pessoas comem as coisas muito molinhas. As pessoas têm mastigado pouco, né? Então, assim, tem que exercitar, porque isso você trabalha essa função mastigatória, você trabalha os músculos da mastigação. E para que você tenha uma fala e uma articulação, você tem que exercitar os músculos da face. E uma das formas interessantes e fundamentais é mastigar. Então quando você mastiga, você está exercitando aqui. E a maçã, quando ela passa no trato, né, ela não vai passar na prega vocal, porque ali é uma outra região. Uhum. Existem 2 tubos, né? Que é a parte que vai, esse aqui vai para da traqueia, que está aqui na frente. Isso aqui vai para os pulmões. Uhum. Atrás da traqueia, tá atrás, tem o esôfago, que vai levar o alimento para o estômago. São 2 tubos diferentes. Mas, Cláudia, mas o que tem a ver a água? Porque a água, de alguma forma, ela vai limpando as células. A célula fica hidratada a ponto de te ajudar, vai te promover hidratação, que ela não passa na prega vocal. É importante Olha falar só, isso. eu achava que passava. Não. Quando a pessoa, Não. por isso, agora que você Não. acabou de falar, são 2 tubos 2 separados. tubos assim. diferentes. A traqueia tá aqui, passa aqui, vai para os pulmões, na frente. E atrás tem o esôfago, é uma musculatura diferente. Ele é um pouco mais apertado, mas ele é outro tecido, né? Estratificado. E aí ele passa, então ele vai passando e esse tem movimentos peristálticos que ajudam a levar esse alimento para o estômago. Então, assim, então, quem tem problema de refluxo, comer uma maçã limpa a região do trato vocal. É nessa região, aquela secreção que fica parada ali, ele vai limpar. Vai limpar, ou seja, se a pessoa vai participar de um evento, gravar uma sequência de vídeos, que a gente fala muito aqui no Saia da Caixa sobre o planejamento, e o dia de gravação, que a pessoa vai tirar um dia para gravar, às vezes, vários vídeos. Uma maçã pode ajudar a pessoa antes dessa gravação. Pode. Outra coisa é hidratar muito. Sim. E também fazer gargarejo com água morna e sal, que também é bem legal. Gargarejo com água morna e sal. Receita simples. Você pode fazer um gargarejo com água morna, por exemplo. Sim. Não precisa pôr sal, se não quiser. Mas, assim, o gargarejo, ele ajuda nessa mobilidade da prega vocal, nessa região aqui da faringe e da laringe. Ajuda muito aqui nessa região e faz essa limpeza também, porque aquela secreção que está ali parada, ela vai te ajudar a tirar. Então, as pessoas não sabem, tem gente que não sabe nem gargarejar, então você vai pôr água na boca e vai gargarejar. Esse movimento também ele é bem legal. Gargarejar é basicamente esse ar que vai voltar, né? Não, você põe uma água. Como que seria? Porque o gargarejo eu sei na prática. Só que se a pessoa que não sabe e estiver em casa acompanhando, como que ela faria esse gargarejo? Você vai pôr uma água aqui, não vou fazer aqui que vai cair tudo. Tem que fazer isso em cima da pia. Então, por exemplo, vou colocar aqui na boca. E vou fazer isso aqui, ó. É muito mais um movimento. Com a água, né? Sim. Na boca. Então, eu vou fazer. Vou gargarejar, cuspir na pia. Tá? Esse muito exercício, bom também. Ele é o bem ideal legal. Antes também de fazer alguma gravação, antes de utilizar muito a fala. Ele vai colaborar principalmente para a mobilidade dessa região da prega da laringe e da faringe, porque como elas estão muito próximas, essa secreção que está ali parada, né, o que promove a tosse,
ou o pigarro, né? Sim. Então a gente vai tirar essa secreção, vai eliminar mais. Uma pitada de sal, uma colherzinha pequena de sal na água morna é muito legal. Muito Muito bom. legal E doutora, a também. gente tá avançando aqui no tempo, né? Apesar que é muito É muito conteúdo, às vezes, para conteúdo. um tempo tão pequeno de um episódio, a gente vai ter que marcar o Nós vamos episódio ter que 2. marcar outro. A gente É isso marca aí. outro. A gente falou aqui muito sobre como potencializar a voz, como alguns exercícios aqui para melhorar, mas e essa parte de motricidade, né? A parte do alongamento dos músculos da face. Uhum. Eu mesmo, quando a gente conversou lá no início, você me ajudou muito nesse processo de como melhorar a forma que eu falo. Sim. Eu descobri alguns exercícios que me ajudaram muito Sim. nessa parte de movimentação, porque eu sentia uma dor aqui, às vezes, quando eu falava, ou às vezes eu percebia que eu começava a falar mais e eu não alongava aqui direito, parece, a parte da, Isso. da mandíbula. Isso. Como que as pessoas podem melhorar a fala com esses exercícios? Isso. Uma das primeiras coisas que eu acabei de fazer aqui, vou mostrar. Peguei um pouquinho de água. Olha aqui, isso aqui é muito legal. Você vai colocar um golinho de água na boca, ó. E vai dar uma ligeira, vai passar nessa região do vestíbulo, que é entre o dente e o lábio. Ó. Vai fazer isso, não é ficar bochechando, não. É isso aqui, ó. Passa aqui rapidamente e aí isso libera aqui, ó. Né? Você libera, né, Leandro? Sim, totalmente. Uma outra coisa, a gente já pode falando algumas coisas de Pode exercício, né? seguir com os exercícios que por quê? É assim. Isso já me ajudou. Ah, Hoje mesmo eu fiz antes de vir para esse episódio, Isso. então fui lembrando Isso. dos exercícios e eu vi a diferença que faz É. quando facilita depois a fala, Isso. assim, muito. Então, no que você deu um exemplo aí, isso aqui é interessante, porque quando o Leandro fala que tem uma dor aqui, isso aqui me fala que pode ser uma disfunção temporomandibular, né? A pessoa às vezes costuma ter muita tensão aqui, ou porque está fazendo um apertamento, que é um bruxismo, né? O bruxismo ele pode ser cêntrico ou Sim. excêntrico, que é o ranger dos dentes. Você pode fazer um apertamento e que de manhã você acorda e está sentindo que isso aqui está duro. E aí a sua articulação ela fica limitada, você não movimenta. Então, uma das coisas, vou tirar o óculos, olha só, é você pegar os 3 dedos aqui, vou fazer aqui, deixa eu ver um jeito bom. Vou fazer aqui, né? Vou colocar a minha língua atrás dos dentes, aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver uma postura boa aqui. Esse aqui tá bom. Aqui tá bom. Tá Ó. bom. Um pouquinho de lado para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, né? Ó. Não é assim. Não é isso aqui. Vê se tá bom. Isso, vou colocar aqui. Vamos lá. Olha só. Não é, tô tentando mostrar para vocês verem aqui. Não é. Então, tô com a língua aqui. Certo? E vou fazer isso aqui, ó. Eu quero mostrar o local. É isso aqui, ó. Nessa região. Por quê? Aqui nós temos um músculo que se chama masseter. Esse músculo aqui, se você apertar, nós temos aqui um músculo que se chama masseter. Então, se você travar os dentes, você vai ver que ele vai pular aqui, ó. Aqui atrás. Atrás. Não pulou? Pulou. Ele é um músculo grande, ele fica aqui, pega aqui assim. E esse músculo, ele tensiona. Então, a gente tem que fazer isso aqui para alongar esse músculo, ó. Essa frase sua, doutora, foi boa, porque quando a gente vai correr uma maratona, né, a gente tem que ir alongar a panturrilha, Exato. as pernas, e a maioria das pessoas não se preocupam, não existe essa informação, que antes dela falar em um vídeo que vai durar vários vídeos, uma palestra, ela precisa de alongar, então. Alongar também. Porque a mandíbula vai ficar assim, né, o tempo todo movimentando. Cada pessoa é de um jeito, mas assim, igual você me deu o seu exemplo, Sim. Se você acorda de manhã e você sente que aqui tá duro, que a sua articulação ela é pior de manhã, com certeza você deve estar fazendo um apertamento. Hoje a gente sabe que o bruxismo
devido, por exemplo, as pessoas na época da pandemia começaram a quebrar os dentes, né? Sim. De tanto estresse. Estresse, exatamente. Isso que eu Então, ia perguntar, o estresse impacta, então, a com tensão, o estresse? certeza, com certeza. Então a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente pode estar fazendo o apertamento aqui, o que é o bruxismo centro. A pessoa fala, mas eu não fico rangendo o dente assim. A pessoa pode. Bruxismo também é apertamento assim. Então, se você está apertando os dentes, acorda de manhã e fala, não, tô com dor de cabeça, porque às vezes dói essa região da musculatura temporal, então você pode ter ou uma alteração nessa região temporomandibular, que limita a sua abertura de boca, Sim. é importante isso, tá? Ou então você tem uma tensão de masseter nesse músculo por apertamento dentário. Olha só, Então a gente tem que ver como é que é isso, né? As pessoas têm que começar a perceber onde que está essa dificuldade, não é? E a pessoa que sente um desses desconfortos ou percebeu algo assistindo esses vídeos, eu já Sim. notava agora que ela entendeu que pode ter alguma Certo. informação. Qual que é o profissional ideal dessa pessoa buscar? O fonoaudiólogo pode ajudar ou existem outros profissionais Existem também? outros profissionais também. Então, assim, na verdade, é um trabalho multidisciplinar. Então, a gente tem que ter um acompanhamento com o fonoaudiólogo, pode passar por uma avaliação com o fonoaudiólogo e depois a gente vai encaminhando à medida da necessidade, né? Muito bom. Mas geralmente é o dentista que a gente tem que ver, porque às vezes também pode ter uma alteração de oclusão dentária. Então, às vezes, a pessoa não presta atenção, mas tem um dente que tá tocando mais. Às vezes, assim, se fizer um desgaste dentário, isso aí já melhora na oclusão, né? Ou às vezes a pessoa tem uma mordida aberta, ou às vezes a pessoa tem uma mordida cruzada, que é um dente que está na lateral, isso aí interfere também na fala. Muito Uma bom. mordida cruzada, né? Então, assim, essa articulação, isso tudo é um trabalho integrado. Dentista, a parte da odontologia com a fonoaudiologia. Muito Né? bom. Ou É seja, muito importante ter uma avaliação. a pessoa pode desenvolver ainda mais a fala e a confiança que ela tem na própria fala, Isso. ajustando esses pontos. Com certeza, né? Porque assim, a gente tem que pensar, muitas vezes as pessoas falam que a questão é vocal. Não é vocal. Às vezes a questão é articulatória, porque ela não está projetando a fala. Então, imagina eu aqui, se eu estiver falando desse jeito, você não vai me escutar. Exatamente. Né? Eu preciso projetar a minha voz. Como que eu projeto a minha voz? Articulando. Eu preciso trabalhar a minha fala, porque cada fonema tem um ponto articulatório. E às vezes a pessoa, ou ela fala, aí entra naquela questão da língua presa, né? Da língua que as presa, pessoas tem gente que acham acha, né? que acha que tudo é língua presa. Não necessariamente é língua presa. Então, às vezes, a pessoa tem um ponto articulatório que dá uma distorção. Então, por exemplo, fala assim, quer ver? Vou falar aqui, olha, não, eu ia falar fora da caixa, faz uma distorção por exemplo, paralelo, tem dificuldade no R e no L, então, prova, faz alguma distorção com a fala que vai interferir nessa projeção vocal, Na projeção da... nessa clareza, vamos falar assim, que vai interferir nessa clareza, porque não tem o ponto articulatório. Então, por exemplo, se um fonema, o L, ele é aqui, ó, lá, né? A pessoa faz isso aqui, ó, lá, com a ponta de língua embaixo, lá. Então, lápis. Sim. Então, ou seja, isso não é a língua presa. Isso não é a língua presa. Que é não. um problema irreversível. Isso é um problema de ponto articulatório. E a gente tem que avaliar esse ponto articulatório. Então, às vezes ela aprendeu assim, gente. Eu falo que assim, a gente nasce sem manual de instrução. Sim. E aí a gente tem que adaptar, né? A gente nasce sem o manual de instrução e a gente aprende a falar, a gente aprende a andar, a gente aprende tudo. É uma coisa nata do ser humano. Mas tem hora que a gente precisa de ajuda de profissional. Para rever a forma que aprendeu, Com né? certeza, é um reaprendizado, né? Sim, e doutora, pelo que você falou então, é mais simples às vezes de resolver. É claro, né, que é um acompanhamento com um profissional da fonoaudiologia, mas às vezes não é uma cirurgia que vai fazer, não é nada extremamente complexo. Não. Então a gente tem que ver, claro que tem hora que você tem que abrir mão de um processo cirúrgico, né? Sim.
de ter fazer essa cirurgia. Mas, assim, muitos casos, você fazendo um acompanhamento com fono, com o dentista, nessa questão da oclusão dentária, porque se você tem uma mordida cruzada aqui, sua mandíbula, na própria mastigação, na função mastigatória, isso vai interferir na sua mastigação e na sua fonação. Muito bom. Tá? Doutora, são muitas dicas, né? A gente está concluindo aqui nosso episódio, chegando a 40 minutos já de gravação. Pois é. E antes da gente concluir esse episódio, tem um assunto que a gente não poderia deixar de tratar, que são os exercícios para o dia a dia, né? A gente começou com um deles aqui, que é esse alongamento, mas tem alguns exercícios para movimentação dos lábios ou da língua que ajuda. E um ponto muito importante, antes da gente entrar nesses detalhes do exercício, as pessoas falam muito sobre dicção hoje, né? A dicção como é que você explicaria a dicção e como que a gente ajuda a pessoa a melhorar essa dicção com os exercícios? Então, a dicção é essa articulação, tá? Dicção é essa articulação. Então, a pessoa que tem uma boa dicção, ela está articulando, né? Então, que a gente viu vários aspectos aqui que interferem. Baseado na questão da respiração, se a pessoa tem uma alteração vocal mesmo, né? Que aí tem que consultar primeiro com o otorrino, mas é interessante o fonoaudiólogo saber as queixas, até para fazer um pedido para o otorrino do exame específico, né? Muito bom. Então, tem a questão da voz, tem a questão da respiração e tem a questão da articulação. Tudo isso está ligado a essa dicção. A dicção, ou seja, a dicção... E os pontos articulatórios que a gente já falou também, né? Ou seja, a dicção não é só um detalhe ali, são vários processos, aspectos que vão melhorar a dicção. Que a gente comentou. Então, tá tudo ligado. Muito bom. E uma pergunta clássica que a gente vê várias pessoas, às vezes, que são tímidas, ou até mesmo que não são tímidas, são extrovertidas, mas falam, às vezes, sem abrir muito a boca, assim, sabe? Tem aquela tensão de falar. Existe algum exercício que vai ajudar ela? Claro. Aí. Viu, ó? Existe algum exercício que vai ajudar essa pessoa a não falar tão com os dentes presos assim? Tem, porque assim, a gente tem que ver, tem exercícios de língua, né? Estalar de língua, mas isso é uma coisa assim que se eu passar, a pessoa pode fazer, só que dependendo, se eu ensinar, a pessoa às vezes pode fazer de uma forma compensatória e não, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo. Antes da doutora compartilhar um pouco desses exercícios, lembrando aqui que nada substitui o acompanhamento de um profissional, de um fonoaudiólogo, inclusive o Instagram da doutora está aqui na tela, e aí você pode tirar essas dúvidas pessoalmente, que é o melhor dos casos. Aqui é só uma visão geral de como a pessoa pode melhorar essa dicção e essa fala. Uma das coisas, então, é o seguinte, olha, o estalar de língua. O estalar de língua é um exercício muito bacana porque ele ajuda muito nessa elevação de laringe, porque a hora que eu faço assim, não é isso aqui, olha. Tá? Eu tô fazendo aqui, então, ó, tô puxando. Imagina aqui, eu faço isso aqui, ó. Imagina aqui, eu tô puxando a língua lá no céu da boca. Certo? Agora, tem pessoas que fazem isso aqui, ó. Dá barulho de bolinha de ping-pong. É diferente. Com a língua no céu da boca. Faz assim, ó. E aí, a ponta de língua tá embaixo, não trabalha essa força, não consegue subir. Então, a gente tem que ajudar isso e muitas vezes o laser ajuda muito nesse processo, porque o laser dá uma energia para essa língua e a mobilidade melhora demais. Gente, então, e esse laser me ajudou, viu? Por isso que eu ia comentar poderoso. Agora, eu lembrei. Tem coisas que você, em casa, só fazendo, repetindo no vídeo, não vai chegar adiantar no nível de um consultório e ter esse acompanhamento certo, né? E aí, claro que eu não vou descartar, né, gente? Porque a gente tem que avaliar. E assim, falar de língua presa não é uma coisa frequente. Assim, eu tenho 30 anos de formado, né, Leandro? E assim, se você me falar quantos pacientes você atendeu com língua presa? Muito poucos. Então, a gente tem que avaliar, porque as pessoas acham que tudo é língua presa, nada, pode ser um posicionamento de língua adequado. Então, para fazer um exercício, a gente tem que ter essa condição, porque às vezes a pessoa tem o dorso da língua muito elevado, é a parte posterior da língua. Então, a gente tem que melhorar e abaixar um pouco mais essa língua para melhorar. Às vezes a pessoa está tendo engasgos com o próprio alimento, é porque essa língua está dura.
Então, a gente tem que trabalhar essa língua, melhorar essa mobilidade, né? Então, assim, esse é um exercício, estalar de língua. Se a pessoa conseguir fazer, ótimo. Mas tem que ser com o som do barulho, como se fosse um trote de um cavalo. E de preferência, puxando lá em cima. Porque na hora que eu faço essa... Deixa eu mostrar aqui. Na hora que eu faço essa elevação, ó. Não sei se dá mesmo para ver aqui. Tá. Como tá tudo ligado, né? A gente faz essa elevação de laringe e a laringe também, essa elevação me dá condições de fazer sons agudos e sons graves. Ou seja, vai ter um controle melhor da Se fala. você não tem essa mobilidade, a laringe, às vezes a gente sente que essa laringe está dura, está muito tensa, né? Devido a uma tensão na região cervical. Então, você está vendo que a coisa está tudo ligado? Não dá para a gente pensar num ponto específico, só boca, só prega vocal, porque está tudo ligado. A gente tem que ver o paciente como um todo, né? E um outro exercício que é muito legal é a vibração de lábio ou de língua. Mas a vibração de língua me pede um trabalho de língua prévio para a pessoa chegar e ter condições. Senão começa a fazer tudo errado. Exatamente. Né? E esse aí, doutor, eu passei por um desafio nele, né? Quando eu cheguei no consultório, na primeira consulta, eu descobri que eu não conseguia fazer a vibração da língua. E aí você pensa em eu com 30 anos de idade, eu tô aprendendo a como vibrar. São sons simples, né? A gente fala, não, mas esse som aqui é coisa de criança. Mas para você ver que esse sonzinho a criança fazia para poder falar. Então, olha que coisa mais assim da natureza humana, né? Que Deus criou a coisa e a gente já vem treinando desde pequeno. Mas são sons fundamentais para a nossa fala. Então, vou dar um exemplo, vou fazer um aqui só para vocês entenderem. Então, lembrando que tem que ter ar. Se a pessoa não tem ar, a gente tem que trabalhar isso antes, né? Então, vou fazer uma inspiração. Inspirei. Certo? Tem que ser lento e profundamente, tem que ter ar, porque se eu não tiver isso, eu não consigo trabalhar a prega vocal. Eu estou favorecendo aqui, isso é bom para quem tem pigarro, isso é bom para quem precisa soltar um pouco mais essa região, e também para mobilidade de língua para fala. Esse é o de língua. E esse tem o de língua, tem o de lábio, tem. O de lábio é assim, ó. Inspirei. Isso a gente faz 3 minutos, 1 minuto, 2, 3 e vai crescendo, né? Então, assim, o de lábio tem gente que não consegue fazer, porque isso aqui tá muito tenso. Então, às vezes, tem umas técnicas que a gente usa para soltar. Olha só, e a pessoa às vezes vendo acha que pode não dar tanto resultado, mas isso muda muito, porque a sensação que a gente tem é que abre. Então, se abre essa tensão aqui, o ar passa mais fácil e você tem mais projeção vocal. Muito bom, doutor. E aqui, para você que está em casa acompanhando esse episódio, em casa, no trabalho, seja nas plataformas de vídeo como o YouTube ou nas de áudio que estão disponíveis nos nossos podcasts. Todo esse conteúdo você também vai encontrar lá no nosso Instagram, @saiadacaixa.br, para te impulsionar você viver todo o seu potencial. O Instagram da doutora Cláudia a gente vai deixar aqui na descrição, né? Infelizmente a gente tem um tempo limitado hoje, mas doutora, já vou deixar o convite aqui para o nosso segundo episódio, né? Para a gente continuar esse bate-papo. Vai ser ótimo. É um prazer estar aqui, viu, Leandro? Eu te agradeço o seu convite. Sempre bom a gente estar compartilhando, né? E é ótimo essa gravação do podcast aqui. Exatamente. Olha só, para você que acompanha nosso Instagram, antes do próximo episódio eu vou deixar uma caixinha de pergunta para você deixar as dúvidas, perguntas que você quer trazer para a doutora Cláudia. Isso vai ajudar muito para a gente já adiantar esse assunto. Doutora, muito obrigado novamente, viu, pela participação aqui hoje. Eu tenho certeza que foram várias dicas em um curto período de tempo, mas que vai ajudar muita gente. Tá ótimo. Espero ter contribuído. Com certeza. Então, mais um episódio aqui para a série Cuide-se aqui no Saia da Caixa e até o próximo episódio do Saia da Caixa Podcast. Um abraço e até breve.